E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui para poder ensinar a maneira que eu faço para pintar os olhos dos meus personagens. Uma galera que tem pedido bastante para eu mostrar como é que eu faço e eu estou prometendo um tempão fazer e nunca arrumo tempo para arrumar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender em qualquer olho, em qualquer etnia, tá? Em geral, o que vai acontecer é que a pálpebra de cima, né, vai cobrir uma boa porção do olho, né, da íris, da parte colorida do olho, tá? Dá para ver em todas as etnias, né? E a parte inferior ou toca, ou quase toca, com uma borda muito fininha aparecendo aqui de esclera, que é a parte branca, tá? Mas em geral você tem um toque com a parte inferior. Então, quando você está fazendo isso em escala, você tem que levar em consideração que você tem que convencer a pessoa de que ela está olhando uma pessoa de verdade. Então, se você fizer uma coisa, uma bolinha muito pequena no centro do olho, vai ficar esquisito. Do mesmo jeito que se você cobrir demais com a parte colorida, a parte branca do olho, né, deixar pouco branco aparecendo, vai dar a impressão de cansado ou de velho, né? A gente vê aqui essa pessoa aqui, ó, que tem um olho muito mais velho, bem enrugado, por aí vai. Você repara como é que o olho, a parte colorida do olho dela já vai diminuindo a exposição. E a parte branca também diminui a exposição porque você tem um fechamento das pálpebras, tá vendo? Então a gente tem que pensar isso. Com relação à etnia, o que pode mudar é uma pessoa com o olho um pouco mais amendoado, mais puxado, né? E uma pessoa mais com o olho mais aberto. Então isso às vezes vai modificar o quanto de parte colorida é exposta. A gente vê nitidamente que no olho, nesse olho aqui, né, você tem uma cobertura da parte inferior grande. Por quê? Porque o olho é mais puxado. Né? Aqui a gente não tem nenhum oriental. Na verdade, eu esqueci de colocar, mas geralmente os orientais, todos eles, né, têm uma exposição muito pequena da parte branca do olho e o centro sendo bem ocupado pela parte colorida. O olho também é a parte mais importante do rosto do modelo. Né? Não importa se a escala é muito pequena ou muito grande, o olho tem uma importância muito grande na emoção que você quer passar com aquela peça. Então, se você está em uma situação de batalha ou coisa assim, você tem que tentar expor aquela expressão de urgência, de emoção que o cara está passando durante aquela batalha. Né? A gente consegue ver aqui alguns olhos, né? Um olho com um semi-sorriso, você vê nitidamente que as rugas, né, têm uma tendência de subir, né, quando ele está sorrindo. Né? Um olho em repouso, você vê que as rugas de expressão quase desaparecem. Né? Um olho com uma surpresa, uma sensação de surpresa, você tem a tendência de ter a parte colorida bem no centro do olho, né? A parte da esclera bem exposta. Então, por isso que a gente não deve fazer um pontinho colorido no centro, porque a tendência é que ele fique com cara de assustado ou surpreso. Né? Esse aqui é um olho de raiva, né? Que você vê nitidamente pela sobrancelha, apesar dele estar com o olho arregalado como se estivesse surpreso, você vê que ele tem foco em alguma coisa, então é uma expressão de raiva. Né? Aqui, aquela expressão de descontentamento, é o cara que tá rindo de um problema. Né? E aqui o cara como se estivesse planejando alguma coisa, pronto para falar alguma coisa perspicaz ou coisa assim. Então o olho tem uma importância muito grande tanto no rosto quanto na expressão que você vai dar para sua figura, dependendo do que você quer representar. Né? Um mago atacando, um guerreiro atacando, você muda de expressão. Uma mulher em repouso, você dá uma coisa muito mais suave para ela. Tá? E você aqui a gente consegue repetir, né, o que eu estava falando no slide anterior, que existe sempre o toque da pálpebra inferior, a não ser quando a gente tem a situação de espanto ou medo. Quando a gente está falando sobre pintar olho, a gente tem que pensar também meio que na regra dos terços. Né? Em geral, se você pegar o globo inteiro, que ele não termina aqui, né, ele vai um pouco além, então o globo ocular ele está aqui em cima, você consegue ver pela dobra da pálpebra, tá? Tem uma prega na pálpebra superior. O globo ocular vem até aqui em cima, né? E aqui na parte interna ele vem até aqui fora, tá? Tem mais ou menos uns 3 centímetros de diâmetro. Tá? Então o que acontece? A íris, a parte colorida do olho, ela ocupa a parte central desse globo. Então sobram um terço no centro e 2 terços na parte externa. Né? Em geral, a íris tem em torno de 10, 11 milímetros, né? Podendo ser maior ou menor, dependendo da idade, dependendo também do tipo de córnea que ele tem, ou de íris que ele tem, mas em geral é quase um terço. Aí eu fiz umas linhas aqui para você perceber que
por conta da pálpebra, você tem uma mudança do tamanho desses terços, né? Teoricamente, eles deveriam ser iguais, porque o tamanho do olho geralmente é igual. Repara como é que esse lado aqui é muito mais próximo da área central, tá vendo? Mas lembrando que o olho vai um pouco mais adiante, né? Esse olho vai um pouco mais adiante aqui, tá? E mesma coisa do outro lado, né? Que é a parte que expõe menos. A parte externa do olho, a pálpebra tende a fechar mais aqui, né? E ficar semi-cerrada. Com isso, você diminui a parte exposta da parte branca, a parte da esclera, tá? Então, quando a gente passa isso para a escala, muda um pouquinho, porque você vai querer representar mais ou menos no centro, se ele estiver olhando em frente, né? Então a exposição é mais ou menos igual. Você faz a parte colorida no centro e você faz as partes brancas equidistantes uma à outra com relação à pupila, tá? Ou seja, com o mesmo tamanho as três partes. Isso dá uma sensação normal. Quando a gente quer representar uma mudança de posição de cabeça ou coisa assim, a gente tem que levar em conta que um lado ou outro da parte branca do olho vai ficar mais ou menos exposta, né? Então você vê nesse olhar aqui que a pessoa está olhando para o lado esquerdo dela, né? Repara como é que a parte mais perto da orelha fica escondida, no outro lado a parte interna fica escondida e as partes contralaterais, ou seja, a parte que está exposta, é inversa em cada olho, tá vendo? Então, isso aqui é uma maneira interessante de você evitar aquele olho torto, né? Porque o olho centrado, ele sempre tem a tendência, se você não fizer muito bem feito, ele tem um risco de ficar torto, né? Aqui a pessoa está olhando um pouquinho para o lado direito, né, dela e para cima, então você vê que a exposição da parte interna do olho desse lado e a externa desse lado é gigantesca. Repara na exposição dessa parte vermelha aqui, ó, tá? Então isso aqui aumenta quando a gente está fazendo esse tipo de olhar, mesma coisa aqui. Tá? E ao contrário, quando você tem o olhar para baixo, você praticamente desaparece com o olho e a parte colorida do olho, né? Ela está aqui, você consegue ver aqui através da pálpebra, mas ela está olhando para baixo, então é muito pouco perceptível, tá? E a mesma coisa quando você olha para cima, que esconde bastante da íris. Repara, a parte colorida está quase sumindo lá para cima, sobrou 2/3 aqui para baixo, mas uma grande parte está escondido sob a pálpebra. E aí uma exposição grande da parte inferior. Esse tipo de olhar pode dar também um tom de emoção bem grande na tua figura. Então, você fazer posições diferentes de olhar, posições diferentes de cabeça, vai ajudar a dar o clima da tua figura ou do teu busto, tá? Com relação à anatomia, eu vou falar rapidinho aqui, né? Você tem a pálpebra superior, que é essa parte aqui, onde ficam os cílios, tá? Os cílios são esses pelos que você vê na borda da pálpebra. A pálpebra inferior, tá? A íris, que é a parte colorida. Por cima, no centro da íris, você tem a pupila, que é como se fosse um esfíncter, um buraco vazado. A gente consegue ver aqui, ó, o esfíncter da íris aqui cortado ao meio, né? E essa parte colorida é uma musculatura, tá? É um tecido muscular que abre ou fecha com relação à quantidade de luz ou emoção que a pessoa apresenta, né? Aí você tem a parte da esclera, que é a parte branca do olho, né? E a parte da carúncula, que é aquela parte vermelhinha no canto do olho, tá? Na parte colorida, sobre a parte colorida, você tem a córnea, que aqui tá sobre, como está de frente você não consegue ver, mas você consegue ver o reflexo dela, tá? E aqui você consegue ver ela na vista lateral, essa aqui é a córnea, tá? Esses tecidos que eu falei são os principais que a gente vai precisar representar. Então, quando a gente quer fazer da vida e dar uma sensação de circunferência nessa córnea, né, no olho, na parte colorida na córnea, que é essa sensação aqui, ó, você vai fazer essa iluminação focal aqui, que é como se fosse o reflexo de uma parte transparente. Tá? Sempre na parte superior, onde tem o encontro da pálpebra com a íris, com a esclera, eu costumo fazer uma linha preta, vocês vão ver no vídeo sobre a pintura, para poder representar tanto essa sombra que você está vendo aqui, quanto os cílios. E na parte inferior eu faço uma linha vermelha, que é para representar essa linha que está aqui. Tá? Ela tem um nome específico, não vale a pena explicar para vocês, mas ela é uma camada vermelha da pálpebra que tem quando ela está em contato ali com o olho. É a parte da conjuntiva, da parte palpebral. Então você consegue ver esse vermelho no olho. Quando você faz isso, e a borda é sempre bem branquinha, repara aqui o highlight que tem aqui, né? Quando você faz isso numa figura, você dá uma sensação de que ela está viva. Então é isso aqui mais ou menos o que eu faço, né? Eu represento mais ou menos igual a parte branca, né, dos dois lados,
a parte da íris central, né? Eu faço geralmente um disco mais preto, mais escuro e vou adicionando as cores que eu preciso e clareando geralmente na direção oposta da onde eu vou entrar com um ponto de luz máximo. Faço uma linha por baixo da pálpebra e aqui na inferior eu não cheguei a representar a linha vermelha, mas aqui eu representei a carúncula também. Isso é um desenho, a minha capacidade de desenho é péssima, né? Então me perdoem aí pela qualidade do desenho, que é horroroso. Mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia da anatomia e do quando, onde e o porquê dos olhos. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês. Estou pintando um olho de uma figura de 1:6, que apesar de 1:6, a técnica é usada para absolutamente qualquer figura. Você só diminui o número de passos, porque você não vai conseguir... As dicas que passam meio despercebidas aí pelos tutoriais, pode aparecer numa coisa diferente. Eu estou visando acertar essas diferenças aí. Então, o modelo que a gente vai pintar é esse aqui, é uma Mary Jane da minha própria linha, tá? No momento ela está fora de estoque. Eu já pintei a cor base da pele, eu já pintei a cor base do olho e bloqueei o cabelo e a sobrancelha só para poder dar um contraste na hora que a gente for pintar o olho, tá? As tintas que eu usei foram na sua maioria Vallejo, mas o tom de pele que eu usei é um misturado, tá? Que foi esse aqui, o tom de pele base. Eu não fiz nenhuma luz ainda nem nada. Eu vou usar aqui o Prussian Blue, tá? 70965 da Vallejo. O branco 70951 da Vallejo. O White Flash 74016. O Burnt Red, o vermelho tostado, que é 70814. E o violeta da Quimera, que é bem escuro, que a gente vai fazer o papel de preto com ele. E também, um que eu havia esquecido, que é o Pale Blue Gray, que é o 70907, também da Vallejo, tá? Junto com isso eu vou usar somente os pincéis número 1 da Winsor Newton, que é esse aqui, e o número 1 da Zen, que também é praticamente a mesma coisa, é um pouquinho mais fino, um pouquinho menos longo, para a gente poder trabalhar com 2 tamanhos de pincel, sendo que não é obrigatório. Se você usar mais fino ou mais grosso, é a opção sua, tá? Então, estou usando uma paleta úmida e um papelzinho só para a gente diminuir a quantidade de tinta no pincel, tá? Agora eu vou ajustar aqui para a gente poder focalizar direitinho o olho dela. Então, uma coisa importante que às vezes as pessoas não se atentam é que quando você é destro, você tem que iniciar pelo olho direito do boneco. Pelo simples fato que se você começar pelo lado esquerdo, você vai pintar aqui o lado esquerdo, na hora que você for pintar o outro lado, você não tem referência, que você vai cobrir com a sua própria mão, tá? Então a gente vai começar aqui pelo lado direito do boneco, porque eu sou destro, tá? Mas se você é canhoto, o ideal é que você faça ao contrário. Então a gente vai começar iniciando com um círculo aqui bem no centro. Eu vou botar um pouquinho ela com o olho virado, que dá uma sensação mais realista. Essa cor base que eu estou utilizando aqui para o círculo principal é o meu azul da Prússia misturado com o violeta da Quimera. Então fui lá e bloqueei a parte central da minha íris, tá? Vou voltar aqui e preencher. Eu achei que ficou muito claro. Esse primeiro círculo a gente tem o objetivo de fazer a parte mais escura do tom que a gente vai usar, que é o azul, para poder trabalhar um degradê, né? Uma linha de crescimento dessas cores. Mesma coisa no outro lado, lembrando que como eu fiz um pouquinho virado para o lado de cá, esse olho de cá também tem que ser um pouco virado para o lado de cá, lado esquerdo no caso dela.
Lembrando que o olho em repouso, e principalmente quando vai para o lado, ele tem a tendência de fechar um pouco, né? E além de fechar, ele tem a tendência de sempre tocar a parte inferior da íris na pálpebra inferior. Nem todo mundo toca, tá? Algumas pessoas têm o olho um pouco mais aberto, mas a imensa maioria das pessoas faz esse toque aqui na parte de baixo, tá? Eu achei que ficou muito para lá, então vou corrigir ele um pouco para cá. Você está vendo que agora eu tenho como seguir a diretriz do meu olho direito? Se eu tivesse feito ao contrário, essa mão estaria cobrindo a posição toda e não daria para ver nada, tá? Então tá mais ou menos na posição que eu quero. Aqui eu acho que eu posso aumentar um pouquinho, tá? E para dar a sensação de que ela tá olhando para o lado, tá? Depois que eu pintei essa cor, que é a mais escura que eu estou utilizando no momento, eu vou para o azul da Prússia. Puro. E aí, o que eu vou fazer é, dentro desse espaço que eu pintei, eu vou cobrir com essa cor. Então, vou cobrir em torno de 80% da cor que eu pintei anteriormente. Eu estou sujando aqui um pouco o nariz, tá? Mas não se preocupa não, eu estou fazendo isso para vocês poderem ver como eu faço, senão o pincel fica na frente e vocês não veem nada. Então eu comecei aqui, onde está a ponta do meu pincel, e vou trabalhando a cor na íris toda, deixando sempre uma bordinha da cor anterior. Mesma coisa aqui, geralmente a gente vai começar sempre do mesmo lado. Tá? Tirar aqui o borrado para não ficar feio. A essa cor inicial que a gente trabalhou, do azul da Prússia, eu vou adicionar o cinza claro, azulado, tá? Com isso eu vou conseguir clarear ele sem ser uma coisa muito forte, com um branco, por exemplo, que ficaria muito esquisito. Então clareei um pouco a tinta e eu vou tentar pintar dentro dessa área que eu pintei anteriormente, sem cobrir ela toda. Então lembra que a gente começou aqui antes, né? Eu vou descer um pouquinho e vou cobrir essa área aqui, dando mais ênfase no claro, na parte mais interna do olho. E aqui ao contrário, começando mais ou menos aqui e indo para a parte externa do olho. A externa é que fica mais perto da orelha, a interna é sempre que fica mais perto do nariz, tá? Assim é mais fácil a gente poder entender o que está falando. Vou adicionar um pouco mais do cinza azulado no azul da Prússia. Clareando mais ainda a cor base. E trabalhar da área central inferior para a parte superior do olho, na direção externa. Mesma coisa do outro lado, de dentro para fora, do outro lado de fora para dentro. Adicionar um pouquinho mais. E basicamente é o processo que vocês fazem para quando vai fazer uma luz, né? Só que a gente está segurando aqui num espaço restrito. Então cada vez mais em espaços menores. Não faz mal invadir a área central, é até legal e dá um efeito bom quando você entrar com a pupila, vai ficar bem legal. E agora eu vou utilizar só o pincel sujo com o azul anterior junto com esse
cinza azulado que a gente estava usando. E vamos trabalhar bem essa parte aqui, ó. Procura ficar mais na periferia. Para finalizar, eu vou pegar um pouquinho de branco e adicionar nesse cinza claro. Só realmente mais na borda, invadindo um pouquinho ali no centro. Quando o olho é azul, eu não gosto de pintar a pupila de preto não. Você pode, tá? Não é que seja proibido, tá certo? Mas quando o olho é azul, eu prefiro usar um tom bem escuro para fazer a pupila. No caso, eu vou usar esse violeta da Quimera puro, que ele é praticamente preto. Vocês vão ver quando eu entrar. Olha aqui. Tá vendo o pincel? Quase não dá pra ver diferença de tonalidade, tá vendo? Então, eu vou entrar com ele pra fazer a pupila. Sempre com a mão apoiada, né? Afina bem a pontinha do pincel. E o cuidado de manter bem no centro. Lembrando que a pálpebra de cima, ela cobre um pouco a íris, né? Então você perde um pouco a noção do centro. Então leve em consideração o centro com a pupila, com a íris cobrindo a região colorida, né? Não faz a pupila muito pequena, porque fica parecendo que ela está assustada. Também não faz muito grande, que fica feio. Tá? Então, mais uma vez, essa posição que a gente está pintando, primeiro o direito, depois o esquerdo, o motivo é esse, é porque você tem como trabalhar o olho sem tampar um ao outro. Então você tem uma referência. Você vai pegar o outro olho e vai fazer um pontinho bem no centro para que ela fique olhando na mesma direção. Tá? O foco com esse zoom todo é difícil. Terminou de pintar a parte da íris, né? Só corrigir aqui. O que eu faço agora é fazer uma linha preta embaixo do encontro da pálpebra superior com a parte branca ou com o globo ocular. Eu vou virar aqui um pouquinho e você vai ver que eu vou trabalhar essa área aqui com cuidado. Eu estou usando o violeta aqui porque eu não tinha botado preto na minha paleta, tá? Mas você pode usar preto, não tem problema nenhum. Aqui é questão de paciência, tem que passar várias vezes, ao invés de passar numa só e sair melecando tudo. Vai devagarzinho que vai ficar bom, só tem que ter paciência. É importante pintar o encontro, né? Se você quiser dar um pouquinho mais de olho de gatinha, vai mais um pouquinho. Geralmente as miniaturas maiores têm uma dobra um pouco mais prolongada, né? O Roberto é mestre em fazer isso, foi ele que esculpiu essa aqui. É a mesma coisa no outro lado. O outro lado é mais difícil de pintar porque a gente tem a franja dela, o cabelo, né? Mas sem trauma. Essa linha ela tem dois objetivos, na verdade. Quando você faz a parte da íris, você geralmente borroca a pálpebra, né? Então você vai corrigir o borrado da pálpebra e você vai fazer também a ligação entre o globo ocular
e a pálpebra, porque é um ponto de sombra forte, tá? Então você repara que já dá um pouco mais de vida na hora que você cobre, certo? Aí então agora eu vou pegar o tom base, que é esse tom de pele que a gente está usando aqui, tá? E vou misturar com um pouco daquele vermelho queimado que eu mostrei para vocês, com esse aqui, tá? Para fazer um rosa bem escuro, bem fechado, para a gente fazer a mesma linha de encontro que a gente fez na própria de cima, só que a gente vai fazer na própria de baixo, certo? Então vou inclinar um pouquinho aqui, deixa eu ajustar o foco. E nesse caso, a gente vem desde aqui de dentro até a borda externa. Isso aqui é porque a pálpebra ela tem uma linha rosa. Se você for olhar no espelho de perto você vai ver. Acho que a minha ficou um pouco escura demais. Eu vou dar uma clareada aqui para fazer o outro lado, enquanto esse lado seca. Então, mesma coisa do outro lado, ó. Essa cor ficou melhor. Então ela também tem duas funções, que é cobrir os erros que você fez enquanto você pintava a íris e, tá vendo? E fazer o tom de vermelho, que dá um pouco mais de vida para essa área, fazendo com que a boneca pareça de uma pessoa de verdade. Quer dizer, é difícil fazer uma pessoa de verdade porque ela é muito cartoon, né? Mas é esse mais ou menos o objetivo. Então vou cobrir aqui de novo o outro lado, porque a gente fez com uma cor muito escura. Tá? Nesse caso aqui, como ela tem um olho bem grande, vale a pena a gente dar uma clareada nessa esclera dela. Lembra que a parte branca do olho, a esclera, eu fiz com o tom que eu uso para a luz da pele dessa boneca. Seria a carne branca, né? Essa cor aqui, tá? White Flash. Eu vou pegar um pouco de branco e vou dar uma iluminada na esclera dela, onde eu acho que deveria ficar um pouco mais de luz. Que é onde fica mais exposto. Depois que a gente terminou isso, também é importante fazer o ponto de luz do olho. A gente sabe que a córnea é uma superfície reflexiva, então a gente tem que ter um ponto de reflexo intenso ali, um brilho, para poder dar a sensação de que o olho está vivo. Então, imaginando que a luz está entrando nessa direção, em direção ao centro da pupila, né, o ponto de luz ficaria aqui, que pega na córnea, se espalha em direção ao outro lado do olho, tá? Então, como a luz está vindo de lá, é de lá dos dois olhos, tá? Então a gente vai procurar fazer no mesmo lugar aqui, certo? E com esse mesmo branco, isso aqui está praticamente puro, eu botei um pouquinho de nada do azul que a gente usou para fazer a luz do olho, eu vou fazer uns pontinhos aqui do outro lado.
a gente sabe que o olho não é tão completamente branco, né? Então, eu vou pegar aqui um pouco de carmim com um pincel bem seco e principalmente na parte inferior. É pra gente poder dar ênfase à carúncula, que é aquela parte que fica no cantinho do olho, que é mais grossinha. Muito cuidado na hora de fazer isso no olho contrário, porque a parte externa não fica tão vermelho. Eu gosto de aplicar um pouco dessa cor também na pálpebra inferior. Principalmente de mulher muito branquinha. Porque a pálpebra tem muito vaso, né? Muito vaso sanguíneo, então... E um pouquinho na pálpebra superior também, porque ajuda a dar um pouco mais de vida no canto interno. Geralmente depois que eu faço isso, eu volto com a cor base da pele para fazer, se tiver necessidade de alguma correção, que eu acho que aqui precisa. É realmente só na borda que eu tô fazendo, tá? E aí eu vi um tom que eu usei para esclera, só para corrigir um pouquinho das luzes da borda da pálpebra. Eu vou tirar um pouco do zoom para vocês poderem entender, porque de perto ele fica muito estourado, né? Eu vou tirar um pouco do zoom aqui. Tá? Então esse aí é o resultado. Depois disso, em geral, eu vou aplicar eu espero secar, né? Aplico verniz fosco, porque eu vou aplicar verniz fosco nela toda. E a última coisa que eu faço antes de empacotar, antes de fechar o modelo, é envernizar com verniz brilhante ou com cera Future, né? A famosa Future aí bem grossa, né? Para colocar no olho. Bom, esse é o método de pintar o olho, eu espero que vocês tenham curtido.
Se gostou, dá um like aí no nosso vídeo e segue o canal para ajudar a galera aí a continuar fazendo os nossos videozinhos. Obrigado aí, galera, pela atenção.